O torcedor colorado precisa encarar a realidade em relação ao Grenal de número 447. A primeira delas, o Inter não jogou bem. É verdade que o resultado ainda impõe uma invencibilidade de 2 anos em que o Inter não perde clássico Grenal. Mas, de novo, o Inter não jogou bem. Contra um adversário fragilizado, o Inter em vários momentos, inclusive, foi inferior ao Grêmio, que teve mais volúpia, foi mais inteligente taticamente e mereceu vencer a partida. A gente nem entra neste momento na discussão do pênalti que aconteceu para o Grêmio e que não foi marcado pela arbitragem, mas falaremos sobre os problemas do time que precisam ter o alerta ligado e precisam ser corrigidos. Tudo sobre o empate colorado aqui na Arena contra o Grêmio, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter empata o clássico Grenal de número 447 por 1-1. E vamos primeiro aos pontos positivos desse empate, que é o Inter segue com uma sequência de invencibilidade em Grenais. O último Grenal que o Inter perdeu foi lá em 2023. São 2 anos que se completam agora que o Inter não perde um clássico Grenal. E veio aqui na Arena e empatou um jogo. Mas aí a gente precisa entrar no detalhe desse empate do Internacional aqui na Arena. O Inter apresentou problemas, o Inter não jogou bem. E eu diria que talvez, se houvesse um vencedor, muito provavelmente esse vencedor seria o adversário. Esse vencedor seria o Grêmio, pelo que o jogo apresentou dentro de campo. O primeiro tempo ele foi todo do Grêmio. O Roger fez algumas mudanças em relação ao que a gente previa na escalação. Ele deixa o Bruno Tabata no banco, coloca o Vitinho como titular. Ele mantém o Rogel como titular na zaga, deixando o Vitor Gabriel e Juninho no banco. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo truncado, mordido, competitivo, com as duas equipes tendo chances de gol, mas só por ser um primeiro tempo equilibrado, já dá um tom de que o Inter não conseguiu render aquilo que esperava, já que durante todo o ano a gente viu uma superioridade muito grande de trabalho, de individualidades, vindas do lado do Inter em relação ao Grêmio, e isso se viu, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, não se viu no primeiro tempo. O Grêmio foi levemente superior ao Internacional na primeira etapa, no que diz respeito a individualidades, no que diz respeito a anímico, no que diz respeito principalmente à vontade, à força divididas, a maioria delas eram vencidas pelo Grêmio, e o Grêmio conseguiu, no primeiro tempo, construir um gol. Um gol meio esquisito, é verdade, em um lance em que um bate-rebate, a bola acaba sobrando para o Bright White, ele chuta, o goleiro defende, no rebote o Kiki Oliveira, sem goleiro, erra o gol, a bola bate no Antony e entra, e aí o Grêmio abre o placar fazendo 1-0. Bom, a partir do 1-0 do Grêmio, um primeiro tempo ainda competitivo, um primeiro tempo ainda equilibrado, com o Grêmio levemente superior e sendo merecedor da vitória parcial que acontecia na primeira etapa. E aí vem o erro do Roger Machado, ele não mexe no time no intervalo. E o Inter volta de novo inferior ao Grêmio. O Grêmio começa o segundo tempo melhor, até que ali pelos 10, 15, o Roger mexe. E com as mexidas, o Inter passou a melhorar. Ele tira Vitinho e Bruno Henrique, que foram muito mal na partida, ele coloca Tabata e coloca também o Ronaldo, ele depois tira o Valência, coloca o Borré, ele tira o Wesley e coloca o Gabriel Carvalho, e o Inter melhora a partir das trocas. Melhora a partir das trocas e chega ao gol em um momento onde era superior ao Grêmio. Um cruzamento vindo do lado direito do Alan Patrick, depois de algumas chances criadas pelo Internacional. O Rogel cabeceia, a bola bate na mão claramente do jogador do Grêmio, pênalti muito bem marcado que o Alan Patrick bateu para deixar o jogo igual. O Inter foi superior no jogo, na reta final do segundo tempo. Principalmente ali dos 25 minutos aos 38, 39, o Inter foi superior. Mas, com o tempo se encerrando, a gente viu o Inter deixando mais espaços atrás, o Grêmio também, e foi um jogo muito franco entre as duas equipes. Ataque do Inter, ataque do Grêmio, ataque do Inter, ataque do Grêmio, e em uma dessas, o Aravena invade a área e tem uma dividida com o Brian Aguirre. Minha opinião, pênalti claro. Não sei se os colorados vão concordar, não sei se os colorados vão gostar. Pênalti claro, tá? O Aguirre derruba o Aravena. A arbitragem não marca, o árbitro de vídeo, o Rodolfo Toschi Marques, chama, o árbitro de vídeo chama o Braulio Machado, que assiste a imagem no VAR e não marca o pênalti. Pênalti que deveria ter sido marcado.
não é problema do Internacional. O Inter ainda conseguiu criar uma grande oportunidade no final do jogo com o Alan Patrick, dando um passe de letra maravilhoso para o Gabriel Carvalho, que corta a marcação e chuta para a defesa do Thiago Volpi. Mas o empate fica no final do placar, com o Inter não tendo uma boa atuação e tendo alguns problemas. A gente precisa falar sobre o Ener Valencia, né? O Ener Valencia no primeiro tempo perde um gol feito, que obriga o Thiago Volpi a fazer uma defesa, e era 1-0 do Inter naquele momento do placar. O Ener Valencia é um jogador que não conseguiu, e aí teve um lance em que ele domina a bola e aposta a corrida com o Gemerson e ele perde. O Ener Valencia não pode perder para o Gemerson na individualidade. O Ener Valencia, quando aquela bola aparece, ele tem que marcar. E aí eu culpo o Valencia, mas eu acabo culpando nessa também um Borré. Porque para mim é inadmissível o Inter pagar por mês 3,5 milhões de reais para 2 centroavantes de classe mundial e não ter na prática um centroavante de classe mundial. Quantos centroavantes do futebol brasileiro a gente vê são mais decisivos que Borré e Valencia? E o Inter investe e gasta para ter 2 centroavantes decisivos. E não tem nenhum. É um grande problema que o Inter tem que resolver. A ineficiência do Valencia, a ineficiência do Borré. E aí outros problemas. Bruno Henrique, muito mal em campo, tá? Muito mal em campo Bruno Henrique. Vitinho, foi um erro do Roger na escalação. A entrada do Tabata melhorou demais. Mostra que o Tabata ele tem que ser titular desse time. E aí, por último, o Inter teve uma postura que não me agradou. O Grêmio quis mais esse Grenal, parece, do que o Inter. É claro que a gente tem que colocar todo o contexto de que o Inter era o favorito, o Grêmio está em crise, mas o Inter talvez tivesse que querer um pouco mais. De ponto positivo, o Alan Patrick ele mandou no Grenal, do minuto 25 ao minuto 39. Ele mandou no Grenal. E no momento que o Alan Patrick colocou o Grenal no bolso, o Inter teve chance, e muita chance de vencer a partida, tá? O Fernando também foi outro que sempre é brilhante em jogos como esses. É muito bom o Fernando, ele tranquiliza o sistema defensivo, ele organiza a saída de bola do time. Foi outro que, em determinado momento, quando o Inter cresceu no jogo, ele era o principal responsável por isso. O Bryan Aguirre eu acho que fez um bom jogo, o Bernabé eu acho que não foi bem. Vitão e Rogel. O Rogel hoje acho que fez um bom jogo, tá? O Antony, apesar de falhar no gol, porque ele bota a bola pra dentro, ele salva o Inter em outras oportunidades. E o empate, no final das contas, até ficou de bom tamanho pro Internacional, mas aí eu me preocupo com outra coisa, que é o Inter se distanciando da parte de cima da tabela. O Roger diz, olha, as 10 primeiras rodadas são onde o time perde o campeonato, as 10 últimas é onde o time ganha. São 5 rodadas e o Inter ganhou uma. Será que o Inter já não começou a perder esse campeonato brasileiro em jogos como, claro, a derrota para o Palmeiras em casa, mas também contra um adversário fragilizado como era o Grêmio e que tinha que capitalizar? A obrigação hoje era do Inter e o Inter não conseguiu converter. Não foi bom jogo do Internacional. O torcedor talvez fique um pouco frustrado com esse empate, principalmente porque existem sinais de alertas a serem ligados. O Inter não mereceu vencer esse jogo, tá? E o Inter sai de um empate que, do ponto de vista de desempenho, foi de bom tamanho e do ponto de vista de pontuação não é legal pro Internacional aqui na Arena. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!